asas para voar, temos asas para voar, temos asas para voar. Olá, Vina. Olá, Cornélio. Ah, Vina, não sei se te recordas do que significa wâmpola. Cornélio, é possível que eu esqueça mesmo? Mas é certo que o nosso telespectador pode não recordar-se muito bem do que ele significa. Mas o wâmpola era um líder muito importante e que deu origem ao nome que nós hoje conhecemos como Nampula. Curiosamente, a província onde a Vina nasceu. É verdade, sim, estou de volta às minhas raízes, a esta província que me viu nascer, assim é que é, para mais uma vez fazermos alguns programas. Cornélio, nesta edição vamos mergulhar um pouco sobre a cultura ou a tradição aqui da província de Nampula, não é? Olhando especificamente para os ritos de iniciação. Exatamente. E para esta edição nós vamos trazer ritos de iniciação. Mas antes de falarmos sobre os ritos de iniciação, vamos fazer o nosso velho cumprimento. Olá. Bem-vindo ao Asas Especial Nampula. Asas para voar, temos asas para voar. E para começar, né, como é habitual, vamos ouvir a opinião das pessoas. Será, Cornélio, que é possível fazer ritos de iniciação sem reforçar práticas ou normas nocivas? Acompanhe. Alima, na tua opinião, é possível fazer os ritos de iniciação sem reforçar práticas nocivas? Sim, eu creio que sim. Sim, é possível. Sim. É possível. Mas é claro que sim. É possível, sim. De que forma? Essa decisão, além das práticas culturais, também cabe à própria rapariga ter uma atitude para ela mesma, decidir, ter palavra na sua família. Por exemplo, quando nós donzelamos, quando nós vamos aos ritos de iniciação, nós poderíamos falar assim: vocês já estão grandes, mas não diz que podemos ir ao casamento. Podem fazer os ritos de iniciação sem que as madrinhas falem aquelas coisas mais para aquelas raparigas, né? Quando você quiser dinheiro, não podes pedir aos teus pais, você já é grande agora. Tens que pedir, titios lá fora vão te dar. E o que é que o instrumento que você vai utilizar é o teu sexo, que vai te dar pão, que vai te dar dinheiro. Você não pode sofrer enquanto você tem empresa. E essa empresa é referido ao sexo. Então, para mim, em vez de as raparigas ficarem sozinhas com essas matronas que dizem essas coisas, eu sugeria que tivesse alguém responsável, né, para controlar que essas raparigas não sejam educadas dessa forma. Ao que parece, olhando para as respostas das pessoas, já tem alguma noção sobre as práticas que se podem fazer para garantir que os ritos de iniciação não sejam uma forma de repisar normas nocivas, não é, Vina? É verdade, Cornélio. E o curioso desta voz que fomos ouvir em Monapo é que são jovens. Exatamente. E que já passaram pelos ritos. E mais a seguir temos uma pessoa com uma idade um pouco mais avançada, mas com uma experiência agora um pouco mais benéfica também. É verdade. O Cornélio, na verdade, está a falar da senhora, ela que é matrona, já fez ou orientou vários ritos de iniciação, dizia ela, desde o tempo colonial e até aqui. Então ela consegue trazer esta linha de mudança entre aquilo que eram práticas nocivas e o que se tem feito hoje. Então não saia daí, acompanhe esta conversa com a senhora Emélia Carua em Monapo. Olá e bem-vindo a este espaço de conversa, bem-vindo a esta oportunidade de conversar um pouco mais sobre um tema extremamente necessário e extremamente importante um pouco por todo o país. Desta vez falamos sobre ritos de iniciação e como é que eles podem ajudar a melhorar certas questões como uniões prematuras, gravidezes precoces na nossa sociedade. Nós sabemos que muitas vezes os ritos de iniciação são vistos como nocivos porque reforçam normas sociais nocivas e isso já não está a acontecer pelo menos em Napacala, Monapo, na província de Nampula. Isso é graças a um ensinamento que as matronas, como a mamã Emélia Carua,
que tem estado a passar às menores. E é esta visão, este novo, vamos lá, modelo que tem sido passado nos ritos de iniciação que vamos conversar hoje. Mamãe Amélia, Cuchucuru por aceitar esta conversa. Vai ser uma conversa com duas línguas, mas vai ser certamente muito interessante. Mamãe Amélia, para começar, o que é que nós como matronas, ou as mamás como matronas aqui, têm passado como conhecimento para as meninas que passam dos ritos de iniciação? O que eu sei sobre o trabalho de matrona, sobre ensinar as meninas quando atingem a idade de ir ao rito de iniciação, nós já dissemos a forma de se cuidar, a forma de preparar a roupa, e nós já ensinamos que não é para abandonar a escola. E aí também as dissemos, aquela que vê que não está bem, existe um projeto aqui que vocês podem encontrar daqui a pouco tempo, um grupo de raparigas, porque vão crianças que abandonam, têm 8, 7 anos, que não conseguem ir à escola. Então, facilita lhes levarem, irem para a escola, irem estudar. E na escola irão lhes ajudar. Aí mesmo na escola, até a classe que são vistas, que essa classe dá para pelo menos ela conseguirem alguma coisa. E também as dissemos que devem respeitar pessoas, devem respeitar os vossos pais, vossas mães ou os vossos professores, não podem lhes faltar com respeito. Também fazemos palestras que não pode mandar crianças quando já chegou o período de ir à escola para ir ao poço, vai para Machamba com o intuito de lhes fazer abandonar a escola. Bastar ver que já chegou a hora de ir à escola, deve lhes dispensar, porque aqui os estudos são prioridade, é o que as pessoas confiam. Essas pessoas que não estudaram não terão nada, o que agrada é ir à escola, nem que seja na alfabetização de adultos. As pessoas pelo menos devem ir para escrever os seus nomes, porque os projetos que vêm aqui querem pessoas que sabem escrever, pessoas que sabem ler. Então aqueles que não sabem choram, se eu soubesse ler. Então temos que recolher aqueles que não chegaram na escola para aproveitar e estudar. Mas como essas moças, nós aí dissemos que não podem abandonar a escola, aí agrada porque elas vão em frente. Há muitas coisas que são aprendidas neste novo modelo de ritos de iniciação. Mas só para terem noção, a mamã aqui orienta os ritos de iniciação desde a era colonial. Ou seja, ela tem muita experiência. E é olhando para essa experiência que surge a pergunta, né? Mamãe, como é que era naquela altura, quando começou a fazer os ritos de iniciação? Como é que era orientar os ritos de iniciação? Naquela altura da época colonial, os conhecimentos eram os mesmos ou mudaram com os que são agora? Nesse período que a nós as ensinávamos, muita gente não ensinava, ali só fazíamos a cerimônia, terminava e lhes levavam com o marido e lhes casavam na época colonial. E já agora não são casadas. Quando nós as ensinamos, fazemos palestras, elas vão em frente. Elas vão escutando o que nós ouvimos, elas frequentam as escolas e cumprem. E as dissemos que basta ver que sou jovem e quero estudar, deve ir ao planeamento familiar, porque se engravidar, ela vai sentir vergonha de ir à escola e vai abandonar. E nós já dissemos que mesmo que tenha criança, ela deve ir à escola, não pode abandonar os estudos. Mesmo uma mulher grávida estuda, não pode parar de estudar, porque tua classe vai ficar parada e vai perder o que Deus tinha preparado para ti.
E hoje em dia eu gosto dessas abordagens porque elas cumprem aquilo que nós falamos, elas seguem. Agora, mamãe, por que vocês mudaram? Por que agora ensinam a criança a continuar na escola, a estudar, a não sair da escola depois de fazer os ritos de iniciação, que era uma coisa que acontecia há muito tempo? Agora mudou. Já proíbem um pai dizer que não quer que a filha não vá para a escola, porque é algo feio. Então aquela que não estuda deve ser procurada. Aquela que estuda deve incentivar sempre a ir à escola. As que não estudam deve sempre perguntar ao professor se a filha segue a escola ou o filho segue a escola. Perguntar se chega ou não à escola. Porque essas crianças atualmente sentam na estrada e não chegam na escola. Ideias do tempo colonial não são as ideias que estamos a andar com elas agora. Estamos a andar com as ideias novas e bonitas. Porque essas antigamente, quando diziam que não quero que meu filho vá à escola, ninguém te obrigava. Porque essas ideias antigas, os pais proibiam o filho ir à escola, ninguém te perseguia por proibir o filho ir à escola, porque muitos pais só tinham a ideia de ir a machamba. Agora, o que vocês viam de negativo que acontecia com a menina quando ela casava cedo, quando ela saía dos ritos de iniciação e casava cedo? Quais eram as coisas negativas que vocês viam? Criava problemas porque ela ficava grávida quando é uma criancinha e levar ela para o hospital, para naquela porto, não conseguia ser uma criança para gerir o parto, não fazia nada e no seu final elas morriam e algumas eram operadas, iam para a operação, então faziam casar quando são crianças, quando não chegou a idade, quando são bebês. Agora agrada porque elas crescem e dizem que deve ser 18 para 19 para 20, porque já é quando elas já são grandes e o corpo já está bom. E nesse período, crianças casavam quando é mesmo pequena. Então basta ir à cerimônia de rito de iniciação, diziam que já tem marido, leva minha filha, vai casar. Então era algo controverso e não era bom. Saía conflito na hora de ir trabalhar no parto, nem formas de fazer atividades em casa não conseguia. Só ficava ela assim mesmo, porque ela nascia o filho, a filha mandava ir casar. Então agora dizem que não pode casar alguém quando não chegou a idade, deve esperar casar, esperar a idade, ter 20 anos, ter 18 anos e ficar grávida. Vai ter um bom parto saudável. Tiver questões de operação, só tem sido porque Deus permitiu assim e não tem muitos problemas no parto. Exatamente. É mais ou menos aquilo que acontece com as meninas quando elas se unem cedo, quando elas têm gravidezes muito cedo, as chamadas gravidezes precoces. E vejam que é na voz da experiência, é na voz de uma mulher que durante muitos anos ela conseguiu ver esses pontos negativos, conseguiu viver várias situações que em nada ajudavam a menina. Mas agora uma pergunta que também pode ser interessante se fazer é quais são os ganhos ou as vantagens de fazer agora essa nova forma de ritos de iniciação? O que é que as meninas agora ganham? O que é que a comunidade agora ganha com isso? O que gostamos é que agora as crianças, quando as aconselhamos, atualmente ouvem e seguem os nossos conselhos e cumprem o que nós as dissemos e vão à escola, porque antigamente fugiam à escola. Já agora, quando as dissemos, gostamos porque elas crescem, estudam e os casamentos prematuros reduzem. E quando dissemos vai fazer plano no hospital, outras usam pílula, outras usam planeamento familiar para
reduzirem as gravidezes, já que elas começaram a nascer há muito tempo, já tem 8, 9 crianças, dissemos para reduzirem o número de filhos. Elas têm ido fazer plano e dissemos que ela deve ir com seu marido. E eu gosto porque elas crescem bem e vão em frente. A mamãe Amélia fala aqui de muitas vantagens e uma das quais, segundo as estatísticas, é reduzir um problema grave, principalmente nas províncias ou nos distritos mais distantes das cidades, que tem que ver com a fístula obstétrica, que é muito comum, pelo menos na província de Nampula. E com este novo modelo, reduz-se este tipo de problemas que muito preocupavam as comunidades. Estamos mesmo a correr para o final desta conversa breve e antes de terminar, uma pergunta que também não podia faltar, na verdade é um conselho. O que é que pode dizer às outras matronas, aos outros líderes que também orientam ritos de iniciação como forma de motivá-los a olharem para essas coisas que são preocupantes, como o fato das meninas saírem logo dos ritos de iniciação para o casamento e isso muitas vezes trazer problemas? Qual é a mensagem da mamã para esses líderes, para eles evitarem esses problemas? Agora o que eu tenho como conselho, eu digo o seguinte: o governo já pensou um projeto como esse. O governo não pode deixar, sempre deve nos dar apoio de aconselhamentos como este e sempre estar a nos lembrar para nós estar a dar informação a essas crianças. Agora, dou conselho para parteiras, líderes, secretários, devemos ter força de replicar esta informação para raparigas, mães, dizendo que nossas crianças não podemos dar conselhos do tempo colonial. Devemos dar o que é bom a se seguir e não dar conselhos que não dão para seguir. Temos que nos ajudar como seus professores, suas mães, seus pais, como os seus líderes ou secretários ou secretária. Temos que sempre nos ajudar como família que veio aqui. Eu agradeço e vem nos ajudar, nos leva em frente com essas nossas crianças, porque essas ideias que vieram aqui são boas. As crianças estudam, crescem e vivem num ambiente saudável. E gostei. É isso que eu tenho como conselho e não se pode voltar atrás, deve-se ir em frente. Mamãe Amélia Cuchucuru, obrigado por esta conversa muito interessante, muito criativa. E para quem está a acompanhar, escutem o conselho de uma mulher que tem mais de 40 anos neste processo e que sabe quais são as consequências de olhar por um processo que muitas vezes prejudica a rapariga e sabe quais são as vantagens de olharmos agora, como ela faz atualmente, para processos que ajudam a construir a rapariga e que não fazem com que ela, depois dos ritos de iniciação, opte pelos casamentos prematuros ou que engravide precocemente. Mais do que isso, ajudam a menina a controlar ou a saber mais sobre o processo de menstruação. Bem, muito obrigado por acompanhar esta conversa. Já disse, escutem o conselho desta mulher muito experiente. Nós vamos continuar com outras rubricas. Eu espero por você do outro lado. Até já! A conversa com a vovó Amélia foi extremamente interessante, Vina. Bastante. E lembra-te de alguns pontos, né? Vários. Quer dizer, dizemos agora ou deixamos para depois? Eu vou sugerir que deixemos para depois, porque ainda há muito mais por entender nas entrelinhas do que ela disse. E não só. Então, vamos a um breve intervalo. Voltamos já já. Asas para voar, temos asas para voar, temos asas para voar. Asas para voar, temos asas para voar, temos asas para voar.
Bem-vindos à segunda parte do Asas. Como o Cornélio deixou ficar antes de irmos ao intervalo, vamos conversar. Quais são os pontos que a senhora Emélia deixou ficar? Cornélio, eu lembro que uma das coisas que mais me marcou é a questão dela ser parteira na comunidade. Então ela assistiu a muitas meninas que depois de passar pelos ritos de iniciação, infelizmente, por causa da gravidez precoce, perdiam a vida, os seus bebés perdiam a vida, porque o seu corpo não estava preparado para um parto, para uma gestação, para cuidar da casa. Isto lhes fez começar a pensar que as meninas deviam adiar ou cumprir aquilo que é o casamento só depois dos 18 anos para cima, não é? É verdade, Vina. E há mais elementos, como por exemplo, é importante nas comunidades que as meninas continuem a estudar, porque isso garante uma estabilidade na família, na comunidade e em vários outros sítios. Isso tem ajudado muito as comunidades a crescerem, não só do ponto de vista social, mas também financeiramente, porque conseguem ter melhores empregos e entre outros aspectos. E é por isso que houve uma mudança muito grande na mentalidade da vovó Emélia. Desde o tempo do colonialismo até esta época, ela mudou muito e foi uma mudança que ela própria sentiu na sua vida. Necessária, bastante necessária. Para todos, não só para as meninas. Então convidamos, Cornélio, aquelas comunidades que ainda optam por aquele modelo antigo em que infelizmente o rito significa que a menina está pronta para casar, está pronta para ir ao lar, está pronta para formar uma família. Nós convidamos a mudar também esta forma de pensar, porque isso prejudica e muito, como podemos ver desde o princípio do nosso programa. Vamos logo a seguir acompanhar mais uma matéria que vai estar ligada à questão dos ritos de iniciação e que esperamos que possa trazer de novo à tona esta mensagem que a Vina acaba de deixar. Vamos acompanhar a seguir. Chama-se Catarina Francisco, tem 15 anos de idade. Marieta, como é carinhosamente tratada aqui em Monapo, na província de Nampula, passou pelos ritos de iniciação em 2022, quando começou o seu ciclo menstrual. Envolto a mitos e normas sociais que dizem que, por exemplo, uma menina deve casar depois da primeira menstruação, Marieta decidiu contrariar o caminho que foi estabelecido para meninas como ela. Não casou depois de passar pelos ritos de iniciação. Dizem que sou uma pessoa grande, posso ser casada, já sou uma pessoa grande. A decisão de Marieta surpreendeu, mas rapidamente a família compreendeu as razões da sua decisão. Vai nascer crianças enquanto ainda ele é criança. Se nascer crianças, o marido vai lhe deixar. Se lhe deixar, ela de ver amigas dela quando já são professoras. Sem crianças ainda, ela sofrer com as filhas. E as outras não têm filhas. Estudaram e concluíram. Na base desta posição da menina de apenas 14 anos de idade está o conhecimento que obteve sendo mentorada por Tina Omar no âmbito do projeto Toda Rapariga é Capaz, implementado pela World Vision. É muito fácil porque comigo eu deixo elas livres. Não posso dizer assim, eu não crio só amizade de uma rapariga, crio amizade para todas. Tipo, sou amiga de todas. Porque se eu tratar aquela de uma forma diferente com a outra não terá confiança comigo. Pode ter problema, ter medo de vir me falar. Manatina, como é conhecida aqui no bairro Moageira, em Monapo, província de Nampula, tem ajudado a diversas raparigas a resolver seus problemas. Sim, uma vez uma rapariga veio me contar sobre a história dela.
ela foi violada quando tinha seus 11 anos. Então ela passou mal doente. Depois disso aí veio ao meu encontro, disse que mas meus pais não sabem. Estou a pedir para não falar, mano. Eu disse, tudo bem. O que é que você gostaria mesmo? Ele disse, eu gostaria que os meus pais soubessem, hein? Mas tenho medo, não sei onde iniciar, tenho medo. Eu disse, tudo bem. Eu hei de ir contigo lá, serei eu a contar essa história. Ela disse, tudo bem, gostaria mesmo. Porque ela estava mal doente mesmo, mas em casa escondia. Eu fui ao encontro da mãe, contei aquela história. Quando contei aquela história, encaminharam aonde na unidade sanitária, começou com o tratamento, porque isso aí não aconteceu aqui. Não sei, vivia com o cunhado, não sei mesmo, então isso aconteceu lá. Já quando ela chegou aqui doente, então, através de o que aquela deixar elas livres, quase salvei ela, porque ela já fez tratamento, já está bem. 5 raparigas aqui em Munapo e tal como esta mana, existem outras mentoras um pouco por toda a província de Nampula que têm o mesmo papel, orientar as raparigas treinando-as, por exemplo, em temas ligados à saúde sexual e reprodutiva. Cornélio, então, o que é que achaste desta matéria? Temos aqui esta menina, Catarina. Achei muito pesada para uma menina muito nova, mas também muito interessante, porque nós notamos que quanto mais informação as meninas tiverem, melhor elas vão se proteger dos males que podem advir depois dos ritos de iniciação. Como percebemos, a Catarina passou por ritos de iniciação e depois teve aquela fase onde se esperava, a comunidade esperava que ela fosse entrar para uma união, mas felizmente pelos conhecimentos que ela já tinha e que foi adquirindo na sua vida, ela conseguiu evitar aquilo que nós chamamos de casamento prematuro, né? Hoje, Catarina sabe que é capaz, ela percebe que toda rapariga é capaz e ela está dentro desse universo e ela pode gerar muitas mudanças dentro da sua casa e da sua comunidade. Cornélio, para além de Catarina, temos outras Catarinas também que estão a fazer muitas mudanças, muita coisa boa nas comunidades. Temos sim, Vina, e uma delas vamos conhecê-la a seguir. Ela está a fazer um trabalho muito importante na comunidade e está a trazer muitas mudanças, sobretudo positivas, para outras raparigas como ela, que viveram situações não muito fáceis e que vamos acompanhar já a seguir. Eu respondo em nome de Sofia Frederico, sou mentora de toda a rapariga capaz, com a parceria com a Visão Mundial. Estou aqui para falar sobre o rito de iniciação, para dizer que é importante, não faz mal fazer o rito de iniciação. É importante fazer o rito de iniciação, por quê? Porque dá mais informação às raparigas, às adolescentes que não tinham informação sobre a menstruação. Nós, como as madrinhas ou as conselheiras que damos o rito de iniciação, temos que ser clara e objetiva. Dizer que o rito de iniciação, ao falar para a rapariga ou adolescente, que assim que já está nessa fase de rito, que já tem a menstruação, que já fez a primeira fase de rito de iniciação, não significa que você já é grande. Não abandone os seus sonhos. Não significa que você já é capaz de estar num lar. É para ter informação de como se cuidar, como ter higiene pessoal e como lidar com aquela menstruação. Então, eu estou aqui para dizer que manas, madrinhas e conselheiras, assim temos que dar uma informação clara e objetiva para a rapariga, que assim que já está nessa fase, temos que se cuidar e seguir com nossos sonhos, não abandone escola. Não podemos obrigar as raparigas para terem um casamento, uniões prematuros. É tudo para esta edição. Esperamos que o telespectador tenha gostado deste voo até Nampula e tenha mergulhado conosco nesta linda paisagem e em todo o conteúdo que nós trazemos para si.
Obrigado também a si, Vina, por trazer muita informação para raparigas e rapazes que muito precisam destas informações para a sua vida. Então, até para a semana. Temos asas para voar, temos asas para